Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que já está na cidade de Porto Alegre, onde amanhã enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Como todo mundo sabe, o clima está bastante pesado no Vasco, que é o 19º colocado do campeonato. Vamos falar sobre a partida de amanhã, desfalques, provável escalação, o Vasco aí com mais uma vez uma escalação diferente, né? O Barbieri não consegue repetir a escalação, aparenta estar completamente perdido, né? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre Paulo Brax, que ficou insatisfeito por conta do vazamento da lista de relacionados do Vasco da Gama. Vamos falar da possibilidade do Vasco levar um jogo para Brasília e vamos escutar também Edmundo falando sobre esse momento de pressão, torcedores no CT e etc e tal. Depois da vinheta a gente começa, a vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, peço rapidinho para você deixar o like, é muito importante que você deixe o like para o vídeo ser divulgado aqui para mais vascaínos e peço também a sua inscrição, já somos aí mais de 194 mil vascaínos aqui no canal, estamos buscando os 200 mil inscritos e a sua inscrição é muito importante. Bom, a gente começa falando aqui sobre a possibilidade de termos jogo do Vasco na cidade de Brasília, isso porque o Flamengo planeja disputar a partida contra o Vasco da Gama em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Vasco vai ter 50% de direito da renda líquida da partida e a comercialização dos ingressos também será dividida, igual foi no primeiro turno, que o Vasco foi o mandante, né? E fizeram um acordo ali de 50-50 na torcida, 50-50 na renda, etc e tal. Agora o Flamengo tem a intenção de levar esse jogo para a cidade de Brasília e também seria dividido ali igualitariamente, né? 50-50 na questão das torcidas e também na renda da partida. É o jogo só do segundo turno, né? Ainda está muito longe, mas para a galera de Brasília, que eu sei que a torcida do Vasco em Brasília é muito grande, para a galera de Brasília já ficar ligadinha aí, né? E acompanhar as informações, porque existe a possibilidade da gente ter o clássico dos milhões entre Vasco e Flamengo lá na cidade de Brasília. Bom, vamos falar do jogo de amanhã, né? Amanhã o Vasco encara a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa em Porto Alegre. O Vasco já está em Porto Alegre, né? Desembarcou na madrugada, nessa última madrugada, né? Chegou em Porto Alegre. O Vasco realiza treinamentos hoje na capital gaúcha e amanhã encara o time do Internacional. O Vasco que terá dois desfalques aí importantes, Andrei Santos e Orediano, né? Andrei Santos e Orediano nem viajaram, não foram relacionados para essa partida contra o Inter. O Andrei alegou ali dores, né, no joelho, no tornozelo. Pegou mal essa situação do Andrei porque tem aquela questão da dívida, etc e tal. Aí algumas pessoas dizendo que o Andrei não quer jogar pelo Vasco por conta disso, está fazendo corpo mole. Enfim, é leviano a gente afirmar esse tipo de coisa, né? O jogador alegou que está com dores e o motivo oficial para ele não viajar é exatamente esse, né? O jogador está sentindo, não está 100%, então está fora do jogo, não dá para a gente falar aqui que é outra coisa, né? O Vasco tem lá seus médicos que devem ter avaliado a situação. E o Orediano levou uma pancada no jogo contra o Flamengo, a informação é que ele não estava conseguindo nem calçar a chuteira, né? Estava com inchaço ali no tornozelo e por isso também fora dessa partida. Uma coisa causou um incômodo dentro do CT do Vasco da Gama, que foi o vazamento da lista de relacionados, né? Ontem o jornalista Vene Casagrande postou a lista de relacionados do Vasco da Gama antes mesmo do Vasco divulgar de forma oficial, como o Vasco sempre faz minutos antes do time embarcar para a cidade onde vai jogar. Esse vazamento irritou muito o Paulo Brax, né? Dizendo que pode ter alguém ali dentro que está tentando sabotar o futebol do Vasco da Gama. Essa informação do canal Atenção Vascaínos, né, do jornalista Flávio Dias, essa questão do vazamento de informação irritou muito, né, o diretor de futebol do Vasco da Gama. Mas é importante a gente deixar claro que a culpa não é do jornalista, né? A culpa é de quem vaza a informação, quem dá a informação para o jornalista. E o Paulo Brax, segundo informações do Atenção Vascaínos, vai atrás para descobrir quem vazou a lista de relacionados do Vasco da Gama. Vamos aqui para uma provável escalação do Vasco amanhã contra o Internacional. O Vasco bastante modificado, que deve ter Matheus Cocão como grande novidade, né? Matheus Cocão aí deve começar como titular essa partida. E a provável escalação do Vasco é a seguinte:
Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Capasso, Léo Pelé e Lucas Piton. O meio formado ali por Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes. E na frente, o ataque deve ser Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Existe também a possibilidade do Eric Marcos jogar na vaga do Alex Teixeira. Enfim, o treinador está completamente perdido, não sabe mais o que faz e pode ser o último jogo dele comandando o Vasco da Gama, né? Caso o Vasco perca mais uma partida, seja derrotado pelo Internacional, é bem provável que o treinador Maurício Barbieri não continue. Bom, como eu disse, né? Pressão gigantesca no Vasco, um momento bastante conturbado, a torcida em cima, cobrando, exigindo demissão de treinador, exigindo melhores resultados, né? O Vasco não pode ficar nessa situação. E o Edmundo falou sobre isso no seu canal Mundo Ed, né? Ele foi perguntado se, na opinião dele, essa história de torcida no CT, se isso ajuda, se isso atrapalha, ele que foi jogador e dos bons, né? Qual a visão que ele tem sobre essa situação de pressão que o Vasco está vivendo? Confira só. Eu acho que não prejudica, eu acho que também não ajuda muito, acho que também não muda muita coisa. Eu acho que faz você entender o lugar que você está, o tamanho do time que você está jogando, né? Assim como hoje a imprensa de forma positiva, critica os times que atrasam salários e que não cumprem aquilo que foi combinado, a torcida também entendeu que não adianta a violência. A violência só reprime ainda mais. Só que é a torcida quem fica com o prejuízo de um rebaixamento, né? Os jogadores saem, às vezes eles dão sorte e caem para cima, né? Sai de reserva do Náutico, vem para o Vasco, sai de reserva do Curitiba e vem para o Vasco. É verdade. Pior que é. O futebol é uma mãe, né? A vida proporciona esses milagres de você cair para cima, né? E isso pode acontecer com um jogador de futebol também. Mas quem fica com a dor e com o sofrimento é esse torcedor que vai em todos os jogos, que compra a camisa, que é sócio-torcedor, que pagou lá o tijolinho. A gente vai esquecendo das campanhas que foram feitas. Foram feitas várias e várias campanhas e o torcedor estava lá. O que ele quer em troca? Só os resultados. Só a alegria de sacanear o vizinho, de sacanear um amigo de trabalho, enfim. E essa paixão ela não vai acabar nunca. Se o time não ganhar mais nada, se voltar de novo para a segunda divisão, isso não vai acabar. Mas as pessoas que estão te representando em campo, imagina, o Pedrosa falou aí, são mais de 15 milhões de torcedores. A campo vão 11. E o técnico. Então, é dessas pessoas, as pessoas precisam entender o tamanho, a paixão do torcedor, né? E acho que serve, se é que serve, para o cara se dedicar um pouco mais, para o cara se cuidar um pouco mais, para o cara se empenhar um pouco mais, entender, caramba, eu quando cheguei em São Paulo, o Palmeiras estava há 16 anos sem título. Eu não tinha nada a ver com aquilo, eu tinha 6 meses de clube. Mas, ao ganhar, ao ser campeão, mudou o meu patamar de atleta profissional também. Então, isso só foi visto por mim num momento como esse, porque teve os jogos da final, a gente perdeu o primeiro jogo e aí veio a cobrança. A maior torcida do Palmeiras é a Mancha Verde. Veio a cobrança e a gente ficou assustado. Mas o que nosso time era muito qualificado, era muito bem treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. A gente reagiu, fez 4-0 no outro jogo da final e foi campeão. Eu acho que tem valor. Tem valor principalmente quando é de uma forma pacífica, porque, cara, a agressão não leva ninguém a nada, mas as pessoas precisam entender. Hoje o Vasco... sabe por que a gente está aqui? Porque o Vasco hoje não tem mais o espaço na grande mídia que tinha em outros momentos, né? E abriu esse espaço para que a gente aqui fale e tenha algumas pessoas que possam parar para nos ouvir. Porque antigamente as pessoas assistiam os programas de televisão, os programas de rádio, né, que davam o espaço que o Vasco merecia na ocasião. Então, eu acho que tem sempre alguma coisa
alguma coisa positiva para você entender onde você está. Porque é muito legal você jogar no Vasco, beijar a camisa, ganhar um salário vultuoso, mas também você tem que dar a lei do retorno. Né? Não estou dizendo que tem que ser campeão todo ano, não. Você tem que ter o retorno. Você tem que trazer alegria para quem paga essa conta que são os salários. Só existe, o Vasco só tem uma receita porque existe uma torcida apaixonada que consome muito, muito, muito Vasco. Então tá aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!